Então, nessa aula, vamos começar a falar sobre derivadas. Primeiro, vamos ver uma noção intuitiva do que significa a derivada. Qual é a relação de uma derivada para uma taxa de variação? Então, olha só, eu tenho um exemplo aqui de um gráfico de uma função. O que acontece? O que é a função? A função vai pegar cada valor aqui do eixo x e vai associar esses valores a um número qualquer. Então, por exemplo, esse valor, esse número A aqui, ele associa esse a esse número aqui no eixo Y. Então, por isso que eu tenho esse ponto aqui, que está na direção do A, e está nesse ponto aqui. E aí observa que, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui agora e eu deslocar ele um pouquinho para cá, a imagem dele pela função vai estar um pouco mais alta. Então, ou seja, ao variar o valor A um tantinho aqui, a imagem dele também variou um tanto. Então, aqui, ao aumentar um pouquinho o valor de A, o valor da imagem aumentou um pouquinho. Então, aqui, por exemplo, se eu vou aqui do A até o X aqui, né? Então, eu tive um certo deslocamento aqui, né? Uma quantidade que eu aumentei a partir do A aqui. E aí, a minha imagem, ela foi daqui até aqui, ó. Então, ao fazer variar o X, eu acabei variando o Y um pouquinho aqui. E aí você consegue medir qual é a taxa de variação, ou seja, para cada unidade que eu fizer variar aqui no eixo X, quanto que vai variar no eixo Y. Então, por exemplo, se eu tenho uma função digamos que eu tenho uma função cujo gráfico é uma coisa assim, e eu tenho uma outra função cujo gráfico é uma coisa assim. Então, observa que nessa função aqui de cima, quando eu pego o x e eu faço o x variar, o valor do y ele vai ter uma certa variação. Ele vai variar daqui até aqui. Agora, observe que nesse outro gráfico aqui de baixo, se eu faço o x variar o mesmo tanto, o y ele vai variar bem pouquinho. Ó. A variação do y vai ser bem menor. Então, assim, a depender da função, você consegue medir de quanto que é essa variação quando você faz variar o x. Então, essa variação a gente chama de taxa de variação. E uma forma de você medir isso é você pegar, calcular qual foi a variação do y. Então, aqui, né, você calcula o f do x, está aqui em cima, menos o f do a, que está aqui embaixo. E aí, esse comprimento daqui, né, essa altura daqui, foi a variação que a função sofreu ao variar do a até o x. Então, aqui eu tenho a variação do y e aqui eu tenho a variação do x. E aí, se eu divido esse comprimento por esse comprimento, eu tenho a taxa de variação. Assim, o quanto que a minha função variou por unidade da variação do x. Observe que se eu falar que isso aqui é o tempo e aqui no eixo y, digamos que eu esteja passeando aqui no eixo y. E aí aqui eu estou dizendo que e aqui o tempo vai, conforme o tempo vai passando, a minha posição aqui no eixo y ele vai variando. Então, do tempo daqui, né, até aqui o x, ó, eu fui caminhando nessa direção aqui, mas aí quando chegou aqui, eu comecei a andar para trás, eu comecei a voltar. Então, tipo assim, eu comecei a voltar. Então, por exemplo, nesse tempo daqui, a minha posição era essa daqui. Então, você pode pensar aqui nessa função como sendo uma função posição, que, dado um certo tempo, ela vai me indicar exatamente qual é a minha posição. E se eu quiser, por exemplo, qual foi a minha velocidade da minha caminhada do tempo A até o tempo X?
Como é que você calcula a velocidade? Eu tenho que ver o tanto que eu me desloquei e eu divido pelo tempo. Então eu vou... E como é que eu calculo o tanto que eu me desloquei? Eu vou pegar a minha posição final. Vou pegar a minha posição final, que está aqui, que é dada pelo meu f de x, e vou subtrair pela minha posição inicial, que está aqui, que é dado pelo meu f de a. Então, ao fazer f de x menos f de a, eu vou obter o tanto que eu me desloquei. E ao fazer o tempo final menos o tempo inicial, eu obtenho quanto tempo se passou. Então, o tempo que eu levei para fazer esse deslocamento. E aí, se eu quero calcular minha velocidade, eu pego o meu deslocamento e divido pelo tempo que eu levei. Então, a taxa de variação, de certa forma, é uma velocidade. É a velocidade que a minha função está variando. Então, eu tenho aqui esse MPQ aqui. É exatamente o que eu falei agora, né? Que o quanto que a minha função variou, dividido pelo quanto que o x variou. E observe que isso aqui, ó, ele vai ser a tangente desse ângulo daqui. Então, aqui eu tenho um ângulozinho aqui, que eu vou chamar, por exemplo, de θ. Então, a tangente de θ, o que que é? Observe que aqui eu tenho um triângulo retângulo, onde o ângulo de 90 graus está aqui. E aí, a tangente do ângulo vai ser o cateto oposto, que é isso aqui, dividido pelo cateto adjacente. Isso vai te dar a tangente desse ângulo θ. Então, essa taxa de variação aqui é justamente a tangente desse ângulo aqui. E essa taxa de variação aqui, ela também é chamada de inclinação dessa reta daqui, ó. Então, essa hipotenusa aqui, ela tem uma certa inclinação com relação ao eixo x, e essa inclinação, ela vai ser dada por essa razão aqui. Aqui, né, quando você tem uma reta qualquer aqui, se esse valor aqui der zero, significa que eu tenho uma reta horizontal. Então, se eu tenho uma reta horizontal, a inclinação dela é zero, ela não tem inclinação nenhuma. Então, esse valor daqui, ele vai dar zero. Agora, se a minha reta, ela está crescendo, ela está assim, então esse valor daqui vai ser um valor positivo. Mas se por outro lado a minha reta ela está decrescendo, então esse valor aqui ele vai dar um valor negativo. E se eu tiver duas retas, por exemplo, essa reta daqui que eu desenhei e essa daqui, vocês observam que essa daqui ela está mais inclinada do que essa daqui, certo? Se eu for calcular a minha taxa de inclinação aqui, esse valor aqui vai dar um valor maior do que esse valor daqui. Então, quanto menos inclinada ela tiver, mais próximo de zero isso aqui vai dar. Beleza. Agora, olha só. Digamos que eu quero calcular a inclinação. Então, assim, a gente já viu que isso aqui é a inclinação de uma reta. Então, isso aqui vai ser a inclinação dessa reta daqui. Agora, digamos que eu queira calcular a inclinação da reta tangente a esse ponto daqui, ó. Então, a reta tangente a esse ponto aqui seria uma reta mais ou menos assim. E digamos que eu queira calcular a inclinação dessa reta. Aí, como é que a gente faz? Eu vou pegar o ponto P, onde eu quero calcular a inclinação. Quer dizer, eu quero calcular a reta tangente. E vou pegar pontos Q aqui arbitrário na curva. Então, eu pego um ponto Q aqui e traço o segmento de reta que une, e traço a reta que une do P ao Q. Aí eu pego um Q um pouco mais próximo aqui, né, do P. O objetivo é você ir passeando aqui na curva até ficar bem pertinho do ponto P. Então, eu pego um ponto Q aqui mais perto e calculo uma outra reta aqui, que passa pelo P e pelo Q. Aí eu pego um Q um pouco mais perto
e aí eu vou traçar essa outra reta daqui. E aí, à medida que esse Q aqui ele vai se aproximando do ponto P, essas retas aqui vai ficando cada vez mais próximo da reta tangente ao gráfico no ponto P, que aqui é dado por essa reta T aqui. Então, a gente pode pensar na inclinação. Então, assim, né, a gente já sabe calcular a inclinação de uma reta que passa pelo ponto P e Q. Então, tem aqui ponto P e Q, eu sei calcular a inclinação dela. Mas aí, se eu fizer agora esse ponto Q tender ao ponto P, isso aqui vai me dar exatamente a inclinação da reta tangente no ponto P. Então, a gente pode pensar na inclinação da reta tangente como sendo um limite dessa razão aqui, quando o x tende ao A. Então, olha só. A princípio, aqui eu tenho o valor A aqui. E aí, olha só, eu estou pegando aqui um valor de x aqui. Estou pegando um valor de x aqui. Outro valor de x aqui. Então, ó, eu estou fazendo o x tender ao A. Então, se eu faço o x tender ao A, de fato, isso aqui vai tender a zero, né? Mas só que isso aqui não necessariamente vai tender a zero. Isso. Na verdade, tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, se a função for contínua, vai tender a zero. Então, ó, a gente define como sendo a reta tangente a uma certa curva, dado pelo gráfico de uma função, em um ponto A, f de A, como sendo a reta que passa pelo ponto P, que é o ponto que tem essas coordenadas, e tem a inclinação dada por esse limite aqui, ó. Então, ao obter esse limite aqui, eu vou obter a inclinação de uma reta que passa pelo ponto P, e essa reta a gente define ela como sendo a reta tangente à curva do gráfico da função, desde que o limite exista. Se no caso os limites laterais forem diferentes, aí o limite não existe, então aí não teria como, seria isso? Exatamente. Porque se o limite não existir, você não vai conseguir ter a inclinação de uma reta tangente. Por exemplo, se eu tiver uma curva que ela faz tipo isso aqui, ó, por exemplo. Então, pensa bem. Você consegue imaginar o que seria uma reta tangente nesse ponto daqui? Reta tangente? É. Sequência. Assim, tipo, se você for traçar uma reta aqui, tipo, na verdade você pode ter, tipo assim, diversas retas que você poderia pensar como sendo uma reta tangente. Aí, esse exemplo daqui, né, se eu fosse pegar essa função aqui que eu desenhei o gráfico, e eu fosse calcular os limites laterais dessa expressão aqui para esse ponto aqui, eu iria achar pela esquerda eu ia achar um valor e pela direita achar um outro valor. Se eu fosse pensar aqui, né, tipo assim, vamos pensar então aqui, né, algumas secantes aqui tendendo para poder tentar achar uma reta tangente aqui. Então, provavelmente, eu acharia alguma coisa com essa inclinação aqui. Então, essa reta aqui teria a inclinação que eu obteria ao calcular o limite com x tendendo pela esquerda. Agora, tendendo pela direita, eu vou achar uma reta com essa inclinação aqui. Então, meio que quando os limites laterais eles são diferentes, por um lado ele vai dar uma reta que tem uma inclinação, pelo outro lado ele vai dar uma reta que tem uma outra inclinação, como o caso desse desenho que eu fiz aí. Então, vamos ver um exercício aqui. Encontre uma equação da reta tangente à parábola y igual a x² no ponto P de coordenada 1, 1.
Então vamos lá. Primeiro eu tenho uma função. Tem uma função f de x igual a x quadrado. Então, eu sei que a inclinação da reta tangente nesse ponto, p igual a 1, vai ser igual a m, que é igual ao limite, quando x tende a 1. Observe que o x aqui, nesse caso, é 1. De f de x menos f de 1 dividido por x menos 1. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser igual a o limite quando x tende a 1. E aí quem vai ser f de x? Vai ser x quadrado, né? X quadrado menos, quem é f de 1? Vai dar 1, né? Sobre x menos 1. Aí eu consigo fatorar o numerador aí. Então isso aí vai me dar limite quando x tende a 1 de x mais 1 vezes x menos 1 dividido por x menos 1. E aí eu posso cortar isso aqui com isso aqui, né? Então vai ficar igual ao limite quando x tende a 1 de x mais 1. E aí agora eu posso substituir o x por 1, que vai dar 2. Então essa é a inclinação da reta. Então olha só, eu quero uma reta que passa pelo ponto 1, 1 e tem inclinação 2. A gente sabe que a equação de uma reta é igual a y igual a ax mais b. Isso aqui é a forma geral de uma função afim. E esse a aqui é justamente a inclinação. Então, a minha reta vai ter a equação y igual a 2x mais b. Então, agora só me resta encontrar qual é o valor de b. Como é que você faz isso? Bom, você sabe que essa reta ela passa pelo ponto 1, 1. Então, colocando x igual a 1 e y igual a 1, isso tem que satisfazer essa equação aqui. Então, eu boto no lugar do y, eu boto 1, e no lugar do x também eu boto 1. 2 vezes 1 mais b. Então, eu obtenho que b é igual a menos 1. Então, a equação da reta, uma possível equação da reta que é tangente a essa parábola no ponto 1, 1, é y igual a 2x menos 1. Existe uma outra expressão para a gente calcular a inclinação da reta tangente, que algumas vezes é mais fácil de ser utilizada, que é você utilizar isso aqui, ó. F de A mais H menos F de A sobre H. De onde foi que a gente tirou isso? Observe que antes eu tinha F de X menos F de A sobre X menos A. Mas aí se você chama o X menos A de H, então você isolando X, você vai obter que o X é igual a mais H. E aí você substituindo o X por A mais H, você vai ter isso aqui. E o X menos A é justamente o que a gente definiu como sendo o H. Então no lugar do X menos A eu tenho H. A diferença é que, em vez de você fazer o X tender a A, né, observe que quando o X tende a A, isso aqui vai tender a zero. Então fazer o X tender a A será equivalente, olha só, quando o X tende a A, o H tá indo para zero. Então fazer o X tender a A
é a mesma coisa de fazer o h ir para zero nessa expressão daqui. Então, isso aqui, ele é equivalente ao que a gente viu lá em cima. Só que aqui agora você vai fazer o h tender a zero. Então, observe que lá naquele desenho lá de cima que a gente viu primeiro, a gente tinha aqui o a e o x aqui, né? Só que aí agora o x a gente é igual a mais h, né? Que esse h é justamente a distância que você tinha do a até o x. Então vamos ver um outro exemplo agora, dessa vez utilizando essa expressão aqui para calcular a inclinação. Então encontre uma equação da reta tangente a hipérbole y igual a 3 sobre x no ponto 3, 1. Então eu tenho aqui o gráfico dessa função, que é isso aqui. Observe que ele não está definido no x igual a zero, né? Então, no x igual a zero aqui você tem uma assíntota vertical. E aí você tem aqui o ponto 3, 1. Está bem aqui. E aí eu quero calcular a inclinação dessa reta daqui. Então, como é que a gente faz isso? A inclinação vai ser dado pelo limite quando h tende a zero de f de x mais h menos, no caso aqui seria, quer dizer, a mais h, né? E aqui no caso o a, quem é o a aqui? O a é o valor do x aqui, ó, que é 3. Então vai ser f de 3 mais h menos f de 3 sobre h. E aqui no caso, quem é a nossa f? A nossa f de x, é igual a 3 sobre x, que é o valor de y aqui. Então vamos lá. Então isso aí vai ser igual ao limite quando h tende a zero. Aí quem é f de 3 mais h vai ser... Então eu vou pegar o valor que está aqui dentro e vou colocar no lugar do x aqui. Então eu vou ter 3 sobre 3 mais h. Então eu vou ter 3 sobre 3 mais h menos o f de 3. Quem é o f de 3? O f de 3 vai ser 3 sobre 3, que vai dar 1. Tudo isso sobre h. Então, beleza, vamos tentar ver o que a gente consegue fazer com essa expressão aí. Então, isso aí vai ser igual ao limite quando h vai para zero. E aí, eu tirando o MMC ali em cima, eu vou ficar com 3 mais h. Em cima vai ficar 3 menos 3 mais h. Tudo isso sobre h. Então, isso aqui vai ser igual ao limite quando h vai para zero. E aí, o que acontece? Ali em cima eu vou ter 3 menos 3, que vai dar zero. E aí, menos com mais aqui vai dar menos. Vai ficar só menos h. Então, eu vou ter menos h sobre 3 mais h. E aí, tudo isso aqui dividido por h. E dividir por h é o mesmo que multiplicar por 1 sobre h. E aí eu consigo agora cancelar esse h com esse h aqui. Isso aqui vai ficar igual ao limite, quando h vai para zero, de menos 1 sobre 3 mais h. E aí agora eu consigo fazer a substituição do h por zero, obtendo que esse limite é igual a menos 1 sobre 3. Então eu sei que
a minha equação da reta, né, ela é y igual a inclinação, que é menos 1/3, mais b. E eu sei que essa reta, ela passa pelo ponto 3, 1. Então, eu posso substituir o x por 3 e o y por 1 para poder achar o valor de b. Então, o y é 1, então eu vou ficar com 1. Esqueci do x, não foi? Menos 1/3x mais b. Então, substituindo o y por 1, igual a menos 1/3 vezes o x, que é 3, mais b. E aí esse 3 corta com esse 3, e eu vou obter que o b igual a 2. Então, a minha equação da reta vai ser y igual a menos 1/3x mais 2. E aí, se eu quiser, eu posso deixar nesse formato aqui também, se eu quiser, né, que ele escreveu aqui, que vai ser você multiplica a equação inteira por 3, você vai ficar com 3y igual a menos x mais 6. E aí você passa tudo para o lado esquerdo agora, você vai obter x mais 3y menos 6 igual a 0. Então, isso aqui seria uma forma equivalente de você escrever a equação da reta. Então, tanto faz escrever desse jeito ou desse jeito daqui. Tudo isso representa a mesma reta. Então, você viu que apesar de a gente estar vendo agora a derivada, mas para calcular a derivada, você calcula um limite. E aí agora vamos pensar mais aqui sobre o que eu falei lá em cima, sobre pensar na taxa de variação como sendo a velocidade. Então vamos lá. Então, suponha que um objeto ele se move sobre uma reta de acordo com a equação S igual a F de t, né? Eu falei que a F de t, ele me dá, eu estou caminhando no eixo Y, e o F vai me dar exatamente a minha posição no eixo Y num certo tempo t. Então, essa função f, que descreve o movimento, ela é chamada de função de posição do objeto. No intervalo de tempo entre A e A mais H, né? Ou seja, eu estava no tempo A e eu deixei passar um tempo H, e aí eu cheguei no tempo A mais H. A minha variação, né, então eu vou estar caminhando lá, a minha variação da minha caminhada, o tanto que eu me desloquei, vai ser dado por F do tempo A mais H, né, que foi o tempo final, menos F de A, que foi o tempo inicial. E aí, a velocidade média nesse intervalo vai ser o tanto que eu me desloquei, dividido pelo tempo que se passou ao longo desse deslocamento. E aí, isso aqui vai dar exatamente essa expressão aqui, que é o que a gente usa para calcular a minha inclinação lá. E o que acontece? Se eu fizer o H cada vez mais próximo de zero, né, então eu vou estar cada vez mais próximo do A aqui, e essa velocidade média, ele vai se aproximar, ele vai tender à minha velocidade instantânea no tempo A. Então, quero saber qual era a minha velocidade instantânea. Digamos que eu estou me deslocando de carro, e aí, exatamente no tempo A, eu olho para o velocímetro do meu carro, aquilo ali vai me dar uma velocidade instantânea naquele momento. Então, o carro lá no velocímetro, ele nos dá a velocidade instantânea. Ele não nos dá a velocidade média que a gente andou
durante um certo intervalo de tempo. Ele me dá a velocidade instantânea naquele momento. Então, se eu piso no acelerador, automaticamente eu já vou ver o velocímetro indicando a velocidade maior. E aí, para calcular a velocidade instantânea, uma forma de fazer isso é isso, né? Você pega, né? Tipo assim, do tempo A até o tempo A mais H, eu consigo calcular a minha velocidade média utilizando essa fórmula daqui. E aí, se você faz o H tender a zero, né? Então, eu vou estar cada vez mais próximo da minha velocidade instantânea no tempo A, né? Se eu pegar um H bem pequenininho, né? Eu vou estar com um ponto bem aqui. E aí, isso aqui vai me dar... Essa fórmula aqui vai me dar a velocidade média que eu tava daqui até aqui, né? Mas aí é natural de se pensar que a velocidade média em um deslocamento tão pequeno de tempo vai ser praticamente a velocidade instantânea no tempo A. Então, ao fazer o H tender a zero, esse limite aqui vai me dar a velocidade instantânea no tempo A. Então, vamos ver um exemplo aqui. Suponha que eu estou lá no alto de uma torre bem, bem alta. E aí, eu chego lá de cima, eu pego uma bola e eu solto. Eu deixo ela cair lá de cima. Eu estendo a mão pela janela da torre assim, e eu largo a bola e deixo ela cair. A altura, né, da torre do ponto onde eu larguei essa bola é de 450 metros. E aí eu quero saber qual é a velocidade da bola após 5 segundos que eu soltei ela. Aí primeiro a gente tem que conhecer, né, uma formulazinha, né, da posição de um objeto em queda livre, que é dada por essa formulazinha aqui, ó. Então, o que isso aqui vai me dar? Então, assim, eu estava lá no alto da torre e eu larguei a bola. E aí a bola vai começar a se deslocar para baixo. Então, eu posso pensar assim, assim que eu larguei, ela se deslocou 0 metros. E à medida que ela vai se deslocando, ela vai se deslocar 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Então, conforme for passando o tempo, isso aí vai me dar... ela vai ter se deslocado uma certa quantidade de metros. E aí eu tenho uma formulazinha que me dá exatamente o tanto de metros que ela caiu após ter uma quantidade T de segundos. Então, por exemplo, se eu quiser calcular quanto que a bola deslocou após 5 segundos, eu utilizo essa fórmula daqui, ó. Se eu calcular aqui o S, substituir o T aqui por 5, eu vou obter um número que vai ser exatamente a quantidade que a bola se deslocou após 5 segundos. Então, por exemplo, S de 5 vai ser igual a 4,9 vezes 5 ao quadrado, que vai dar 25. Isso aqui vai me dar... Oi? 122,5? 122,5. Então, olha só. Após 5 segundos que eu larguei a bola, ela já vai ter caído 122,5 metros. Então, por exemplo, se por um acaso a altura da torre fosse exatamente 122,5 metros, eu saberia que a bola teria batido no chão em 5 segundos. Mas eu não posso pegar o 450 e medir por 122,5. Seria para poder obter o quê? Para saber de fato quando a bola chega ao solo. Não, a gente vai descobrir como é que a gente consegue saber isso.
Na verdade, se você quiser saber, ó, vamos calcular após quanto tempo que a bola vai chegar no solo. Então, eu sei que se eu larguei a bola numa altura de 450 metros, então, para chegar ao solo, ela vai ter que ter percorrido que distância? 450 metros. Exatamente. Então, ou seja, o S de T vai ter que ser igual a 450. Então, quando o S de T for 450, vai ser justamente quando ela alcançou o solo. E aí eu quero achar qual vai ser o valor de T para isso aí. Mas eu sei que o S de T, né? O S de T é igual a 4,9 T quadrado. Então, basta eu fazer isso aqui igual a isso. Então, eu vou ter 4,9 T quadrado igual a 450. 450 dividido por 4,9 vai achar a raiz quadrada. T quadrado vai ser igual a 450 dividido por 4,9. 91,8. Quanto? 91,8. 91,8? 3 e um monte de número. Mas assim, arredondando é isso aí, né? Tá certo? Tá. Então, o T vai ser igual a raiz de 91,8. Vai dar aproximadamente 9,58. Então, ou seja, a bola vai chegar no solo em um pouco mais de 9 segundos. Mas beleza. Mas o que a questão está pedindo? Ela está pedindo qual é a velocidade da bola após 5 segundos. Então, como é que você faz isso? A distância dividida por tempo. É o 122,5 dividido pelo tempo que gasta. Isso aí vai me dar uma velocidade média, né? Tem uma aceleração também. Oi? Uma aceleração também. Não, assim, ó, a gente vai usar essa noção de limite aqui, né? Que a velocidade instantânea é igual a esse limite daqui. Então, a velocidade instantânea no tempo de 5 segundos vai ser igual a... Então, eu vou ter o limite quando h vai para zero de S de 5 mais h menos S de 5 sobre h. É isso? Isso mesmo. Então, beleza. Então, isso aí vai ser igual ao limite quando h vai... Primeiro, eu vou calcular a velocidade instantânea após A segundos, para poder a gente usar essa fórmula que a gente vai obter em outras situações. Então, eu quero calcular a velocidade após A segundos a bola ter sido solta lá do alto da torre. Então, vai ter o limite quando h vai para zero. E quem é S de A mais H? Vai ser 4,9 multiplicado por A mais H ao quadrado. Menos F de A, que vai ser 4,9 multiplicado por A ao quadrado. Tudo isso sobre H. Beleza. Para facilitar as contas, eu vou colocar esse 4,9 em evidência. Então, isso aqui... Posso até tirar esse 4,9 do limite. Isso aqui vai ficar igual a 4,9 vezes o limite, quando h vai para zero. E agora eu vou expandir esse quadrado aí. Eu vou ter o quadrado do primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. H ao quadrado, menos A ao quadrado. Tudo isso sobre H. Então, ó, eu posso cancelar esse A quadrado com esse menos A quadrado aqui. E eu posso botar agora o H em evidência. Então, isso aqui vai ficar igual a
4,9 vezes o limite, quando h vai para zero, de h vezes 2a mais h sobre h. É o que legal, posso cortar aqui. Isso aqui vai me dar igual a 4,9 vezes... E aí o limite, quando o h vai para zero, eu posso substituir o h por zero agora, que vai dar 2a. 2a que vai me dar 9,8a. Então, após a segundos, a minha velocidade vai ser 9,8 metros por segundo. Então, a questão, a letra A, ele pede para calcular a velocidade da bola após 5 segundos. Então, após 5 segundos, eu vou calcular o V de 5. Então, eu achei aqui agora que o V de A é igual a 9,8A. Então, a velocidade instantânea após 5 segundos vai ser igual a 9,8 vezes 5, que é igual a 49 metros por segundo. Então, essa é a velocidade da bola após 5 segundos. Agora, ele pede para calcular com qual velocidade que a bola vai chegar no solo. A gente já descobriu aqui que a bola vai chegar no solo após aproximadamente 9,58 segundos. Então, basta calcular qual é a velocidade da bola após esse tempo aqui. Então, a velocidade que a bola vai chegar no solo vai ser V de 9,58, que é igual a 9,8 vezes 9,58, que vai dar 93, aproximadamente 93,9 metros por segundo. Então, essa vai ser a velocidade que a bola vai chegar no solo. Isso aqui é bem rápido, né? Isso aí vai dar 338 quilômetros por hora. Claro que aqui a gente está desconsiderando a resistência do ar. O material também não quer dizer qualquer. Oi? Então, mas o material só vai importar se a gente considerar a resistência do ar. Porque se a gente não tivesse ar nenhum, tanto faz você pegar uma bolinha de gude ou você pegar uma folha de papel, eles vão cair juntinho. Não vai. É isso, exatamente. Mas aí com a resistência do ar, né, o papel vai ficar flutuando, enquanto que a bolinha de gude vai cair mais rápido. Então, se a gente pegar uma bolinha bem pequena, assim, né, então a resistência do ar vai ser bem pouca, né? Então aí ela vai acelerar bastante durante a queda. Então, beleza. Então, tudo que a gente viu aqui agora é uma certa intuição do que é a derivada. E a derivada é exatamente esse limite que a gente calculou nesses dois exemplos que a gente viu anteriormente. Então, a derivada é isso. Então, a derivada de uma função f em um ponto A é dada por esse limite, caso o limite exista. Então, a derivada de uma função f em um número A, a gente denota isso aí por f' de A, está escrito aqui. É exatamente esse limite aqui quando o h vai para zero.
Então, como a gente falou, né, tanto faz você definir assim ou assim, que você vai obter o mesmo resultado. Então, vamos ver um exemplo. Encontre a derivada da função f de x igual a x² menos 8x mais 9 em um número a. Então, a derivada da função a gente vai representar como sendo f' no a. Isso aqui vai ser igual ao limite, quando h vai para zero, de f de a mais h menos f de a dividido por h. Então a gente vai ter que substituir agora esses f's aqui pelo valor correspondente. Então isso aqui vai ser igual ao limite, quando h vai para zero. E aí, substituindo, calculando f de a mais h, eu vou ter que, aonde tiver x, eu vou ter que botar o a mais h. Então eu vou botar a mais h elevado ao quadrado, menos 8 vezes a mais h, mais 9, né? Menos, agora eu vou abrir um parênteses para não confundir aqui, que é menos isso aqui tudo. Então eu vou ter agora, substituindo x por a, eu vou ficar com a ao quadrado, menos 8a, mais 9. Tudo isso dividido por h. Então isso aí vai ser igual a o limite, quando h vai para zero. E agora eu vou expandir as coisas que tem aqui. Então eu vou ter o quadrado do primeiro, a ao quadrado, mais 2ah, mais h ao quadrado, menos 8a, menos 8h, né? Mais 9, menos a quadrado, mais 8a, menos 9. Tudo isso sobre h. Aí olha que legal, eu posso cortar esse a ao quadrado com esse a ao quadrado aqui. Corto 9 com 9, né? E corto esse menos 8a com esse 8a aqui. Então, e olha só, tudo que sobrou aqui, ó, ele tem o h multiplicando. Posso colocar em evidência. Então isso aqui vai ser igual ao limite, quando o h vai para zero. Aí eu vou colocar aqui o h em evidência e vai ficar 2a mais h menos 8 sobre h. Aí eu posso cortar o h, né? E aí agora eu consigo calcular o limite quando h vai para zero. Que vai dar quanto? Que vai ficar 2a menos 8, né? Ou seja, a derivada da função f no ponto A é igual a 2a menos 8. Cristiano, nesse caso, na prova, estou tendo que fazer os cálculos, né? Mas para conferir eu posso usar aquela a noção, a regra da derivada, que se faz tipo, se multiplica o x pelo elevado, diminui o coeficiente dele. Então, se eu chegar na questão e falar assim, calcule a derivada utilizando a definição, aí tem que ser usando o limite. Agora, caso eu não fale aqui seja utilizando a definição, você pode calcular do jeito que você souber calcular. Dá a mesma coisa, né? Tem que dar, na verdade. Vai dar a mesma coisa.
Na verdade, você usa justamente a definição, essa definição de limite, usando o limite, para poder conseguir chegar naquela fórmula. Então, olha só, agora utilizando a notação de derivada, voltando à discussão que a gente estava lá no começo da aula sobre a reta tangente, a gente tem que a reta tangente de uma função em um certo ponto A, f de A, ele vai ser a reta que passa por esse ponto, cuja inclinação é igual justamente à derivada da função no ponto A. Então, a derivada é justamente a inclinação da reta tangente. Então, a derivada pode ser vista como a inclinação da reta tangente, e a derivada também pode ser vista como a velocidade instantânea, se você pensar na função como uma função de deslocamento ou função posição. E aí uma forma de você obter a equação da reta tangente é utilizando essa formulazinha aqui, ó. Que, em outras palavras, ela é... Então, se eu quero uma reta que passa por um ponto AB, então eu vou ter y menos o b igual à inclinação, que eu vou chamar aqui de m, do x menos o a. Então, isso aqui é uma fórmula geral que você consegue utilizar para calcular a equação da reta de uma reta que tem inclinação m e passa pelo ponto AB, né? Em vez de fazer aquilo que eu fiz lá, né, de você primeiro escrever uma forma geral, depois substituir o x e o y e encontrar o valor de b, você já pode utilizar essa formulazinha aqui. Então vamos utilizar inclusive essa fórmula para poder calcular a equação da reta tangente dessa próxima questão aqui. Então, ó, eu tenho uma parábola, tá aqui, e eu quero calcular a equação da reta tangente nesse ponto aqui. Então, primeiro passo é você encontrar a inclinação. Então, eu vou ter que calcular a derivada dessa função. Mas assim, essa função é justamente o que a gente acabou de calcular lá em cima, né? X² menos 8x mais 9, ó. X² menos 8x mais 9. Então, a gente já sabe já que a derivada dela no ponto A é 2A menos 8. A gente já sabe que f' de A é igual a 2A menos 8. Então, como eu quero calcular a reta tangente no ponto 3 menos 6, ó, então, ou seja, o x igual a 3, então a inclinação vai ser dada por f' de 3, que é igual a 6 menos 8, que é igual a menos 2. Então, utilizando essa formulazinha aqui, eu vou ter y menos, e aí aqui o f de A é exatamente o valor do y aqui, ó, menos 6. Então, eu tenho menos 6 igual ao f' de A, que é menos 2, vezes o x menos o valor de A, que é 3. Espera aí que eu tô... Não, eu botei esse 2 aqui, mas aqui eu tenho... É x, né? Agora sim. Então aqui eu vou ter y mais 6 é igual a menos 2x mais 6. Aí eu posso cancelar esse 6 com esse 6 aqui, ó. E aí eu fico com y igual a menos 2x. Então essa é a equação da reta tangente naquele ponto ali.